Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos trabalhando. Hoje é um conteúdo de matéria de geografia do primeiro ano do ensino médio, mas também para todos aqueles que querem estudar para vestibular ou que tenham curiosidade de entender um pouquinho sobre o clima do Brasil, tá? Hoje, nosso conteúdo é sobre tipos de clima do Brasil e suas principais características, tá? Em uma outra videoaula, eu falei sobre os fatores e elementos climáticos, o que fazem, as principais características que fazem os determinados locais do mundo terem diferentes climas, tá? E quando a gente fala sobre Brasil é um país de dimensões continentais. Só para a gente entender e compreender um pouco, se comparar o território brasileiro com o território europeu, retirando a parte russa da Europa, ou seja, juntando lá os 42 países da Europa, o Brasil é maior do que a soma desses 42 países. Ou seja, o Brasil é um país de dimensões continentais. Por ter dimensões continentais, o Brasil tem uma variedade climática muito grande, tá? Então, de cara, a gente precisa entender a seguinte coisa, que o Brasil ele tem alguns fatores que influenciam demais os climas. A gente pode colocar a altitude, a latitude e a questão do distanciamento do mar, que nada mais é do que aqueles fatores climáticos que eu expliquei na última aula, que é a maritimidade e a continentalidade. E um outro fator climático que não está aqui, mas a gente pode também relacionar, que a gente vai comentar bastante hoje, chama-se massas de ar. Bom, então, esses fatores climáticos são importantíssimos para a gente entender como que funciona o clima do Brasil. Tá? De cara, a gente precisa entender a seguinte coisa. O Brasil possui uma divisão climática da seguinte maneira. Nós podemos dividir o Brasil em 3 climas principais. Tá? Você pode falar de clima equatorial, que é o clima próximo à linha do Equador, da região da Amazônia, que é um clima que não tem uma variação de temperatura. A variação de temperatura e entre as estações do ano é muito baixa. Por quê? Está muito próximo à linha do Equador. Ou seja, toda essa região próxima à linha do Equador, que pega basicamente aqui no Brasil a floresta amazônica, é uma região que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, sobre mais características, mas uma região basicamente muito quente, muito úmida, tá? O outro clima, melhor dizendo, importantíssimo quando a gente fala sobre o Brasil, é o clima tropical. Tropical por quê? Porque fica próximo ao trópico. Qual trópico corta o Brasil? Trópico de Capricórnio. Tá? E nós vamos ver um pouco sobre as características do clima tropical e vamos ver que ele também se subdivide de acordo com outros fatores climáticos que influenciam em seu clima, tá? Em suas características. E o outro clima que nós temos aqui no Brasil, o terceiro e principal, nesse conjunto principal que se subdivide, tá bom? Que é o clima subtropical. Sub, prefixo de abaixo, subsolo, subterrâneo, ou seja, é um clima que está abaixo do clima tropical. O clima subtropical é o clima, basicamente, da região sul do Brasil, tá? Pega, talvez, um pouco São Paulo, mas é basicamente, talvez um pouquinho, o sul do Mato Grosso do Sul, mas é basicamente a região sul do Brasil. Por quê, professor? Porque é a região que se localiza abaixo do Trópico de Capricórnio. Tá? É uma região que tem as características bem específicas e nós vamos falar sobre elas. E quando nós falamos sobre fatores climáticos que influenciam no Brasil, a gente precisa entender de cara a questão das correntes marítimas. As correntes marítimas afetam diretamente o clima do Brasil. Por quê? Exemplo, nós agora acabamos de passar agora por um ciclone, e eu que sou morador de Santa Aleixo, morador de Magé, também sofri com a questão dos ventos. E como se formou esse ciclone bomba? Esse ciclone bomba, por N motivos, são vários motivos que eu não vou entrar aqui, não vou entrar aqui nas características, porque ele se originou, mas está muito relacionado com a questão aqui ele coloca como corrente do Brasil, mas também você tem a corrente das Malvinas, a corrente da Antártida, que são os ventos que
a água fria que vem da Antártida, que traz as temperaturas também mais frias. Tá? Vocês podem ver que a gente vai chegar agora num período que a temperatura vai cair e vão ter chegado de frentes frias, e isso se deve muito a essa corrente das Malvinas. Tá? A corrente das Guianas, que a gente pode colocar aí a corrente do Brasil, que leva a temperatura mais quente. Lembrando vocês que as correntes marítimas levam características dos corpos d'água também para a temperatura, tá bom? E essa corrente do Peru, a corrente Humboldt, ela é muito importante quando a gente fala sobre o El Niño e a Laninha, que vai ser um tema para uma outra aula, tá? Mas para vocês saberem, corrente de Humboldt ou corrente do Peru é a corrente que está relacionada à questão do El Niño e da Laninha, tá? Massas de ar. Massas de ar é um tema importantíssimo para a gente compreender, tá bom? E nós falamos sobre a questão das nossas massas de ar. O Brasil possui 5 massas de ar que vão ter vital importância para o clima do Brasil. Tá? A primeira massa de ar é a massa polar atlântica. É uma massa de ar. O que é uma massa de ar? É um corpo atmosférico, ou seja, é um corpo de ar mesmo, mas ele leva consigo as características do local onde ele é formado. A massa polar atlântica, o nome já diz, ela é formada onde? Nas regiões polares, no caso na Antártida. E ela vai levar o clima do seu local de origem para outros pontos por onde ela vai passar. A massa polar atlântica ela é conhecida por ser fria e ter um ar muito seco. Tá? Ela tem essa característica. Por isso que em diversos momentos agora no inverno, essa massa polar atlântica ela ganha mais força no inverno, é óbvio de compreender porque ela ganha mais força, né? Então, por ela estar mais forte, ela consegue adentrar mais no continente, trazendo o quê? Esses grandes períodos de frio, principalmente no inverno, e sem chuva. Tá? Nós podemos perceber, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, não percebemos muito, mas chegamos a ficar 30 dias sem chuva para ir. Para a gente isso é muita coisa, mas se você for para o interior do Brasil, nós chegamos a coisas incríveis de 6 meses sem chuva, principalmente no interior do Brasil, Brasília, essa região, chega a ter esse índice de chuva tão baixo. A outra massa que nós temos é a massa tropical continental. Essa é uma massa que se forma ali entre a região centro-oeste do Brasil, Paraguai, Bolívia, até mesmo na Argentina. Nessa região, é uma região muito quente, que ela fica na região tropical, mas ela tem uma característica de ser seca. Ou seja, diferente da massa polar atlântica, a massa tropical continental, ela é quente, a outra é fria, ela é quente. Só que ela tem uma umidade muito baixa, tá? E ela, no período do inverno também, ela ganha força, principalmente nos períodos, fora, nem só no inverno, fora do verão, pegando boa parte da primavera e uma boa parte do outono, e ela vai trazer esse período de grande seca para o interior do Brasil. Tá? Massa tropical continental. O choque entre massas de ar, gente, que vão formar as frentes frias, e também nós temos a frente quente, que nós chamamos, que seria nada mais do que o período de chuva, tal, os temporais, ou também, perdão, a frente quente seria mais aqueles períodos de grande seca com temperaturas elevadas. Deixa eu falar correto. A massa tropical atlântica, ela já é uma massa formada no Oceano Atlântico, o nome já diz. Olha só, gente, o nome já diz muito sobre a massa de ar. Ó, massa tropical, ou seja, formada na zona tropical, na região tropical, próximo trópico de Capricórnio, e atlântica, ou seja, ela é formada no Oceano Atlântico. Se ela é formada no Oceano Atlântico, ela é o quê? Úmida. Se ela é formada na região tropical, ela é o quê? Quente. Tá? Nós vamos ver 5 massas de ar. A única que é fria é a massa polar. Todas as outras são quentes. Massa tropical atlântica, que ela... Vamos lá. Falando sobre esse ciclone bomba. Esse ciclone bomba é formado entre o choque da massa tropical atlântica e o choque da massa polar atlântica. O choque entre essas duas massas de ar que vai formar esse ciclone extratropical. Ele ganhou forças por causa da questão da baixa e da alta pressão, tá bom?
região nordeste do Brasil já é uma região de alta pressão, sul já puxa para baixa pressão. Esses fatores de atração entre alta e baixa pressão fez com que esse ciclone ganhasse força, tá? Entre outros motivos, tá? Eu não quero entrar muito nessa parte específica. Mas essa massa tropical atlântica, ela é importantíssima para o regime de chuva da região sudeste. Pode perceber, gente, pessoal, a chuva nunca vem, se você for ver previsão do tempo, você não vê chuva vindo do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Você não vê isso. Você vê chuva vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Por que isso? Porque essa massa de ar tende a subir. Tá? Isso se deve a um sistema chamado de ventos alísios. Os ventos alísios são ventos constantes que sopram das zonas tropicais para a zona equatorial. Vamos dizer que são ventos que sopram constantemente do Trópico de Capricórnio para a linha do Equador. Tá? Por isso que você não vai ver a frente fria vindo da Bahia para o Rio de Janeiro, mas você vê vindo de São Paulo, do Paraná, da região sul do Brasil, para o Rio de Janeiro, tá? Por causa desse regime de vento que tem de ventos alísios que sopram do trópico para a linha do Equador, para a zona equatorial. Tá bom? Se você vê chuva em São Paulo, a tendência é que amanhã chegue ao Rio de Janeiro. Massa equatorial continental, a famosa MEC. Massa equatorial continental. Essa é uma massa de ar que tem uma característica muito específica. Por quê? A tendência da massa de ar formada no continente, ela é ser seca. Porque a formação dela não vai ser no oceano, como as outras massas de ar que a gente está vendo, mas ela é formada no continente, tá? É uma das únicas do mundo que é formada no continente e não é seca, é úmida. Por quê? Devido à umidade da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela tem um corpo d'água presente em sua floresta tão grande que esse processo de evapotranspiração, ele é tão elevado que forma uma massa de ar úmida, tá? Por isso que muita gente fala, muitos pesquisadores falam sobre a questão da retirada da floresta poderia gerar aqui no Brasil formação de desertos, de clima semiárido em diversos pontos. Por quê? Porque essa massa equatorial continental, ela é formada e ela gera uma umidade muito grande, levando chuva para diversos pontos no Brasil. Isso só se deve devido à presença, isso só acontece devido à presença da floresta amazônica. Se você não tivesse essa floresta amazônica em quase 40% do Brasil, você não teria essa massa de ar úmida, ela seria seca. Então, a umidade que ela leva para vários pontos do Brasil não ocorreria. Tá bom? É importante a gente compreender isso. Só para a gente lembrar, foi essa massa equatorial continental, no verão, ela chega ao Rio de Janeiro. Tá? Ela leva umidade, levando chuva para o Rio de Janeiro. Aquele desastre que houve em Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, em 2011, se eu não me engano, ela foi formada a partir da chegada dessa massa equatorial continental, levando uma carga de chuva absurda para a nossa região. Tá bom? E a última massa de ar que influencia diretamente o Brasil é a massa equatorial atlântica. Ela é formada no Oceano Atlântico também, mais diferente da outra que nós vimos. Essa já é formada na zona equatorial, ou seja, um local onde o índice de incidência solar é gigantesco, um dos maiores do mundo. Então, essa incidência solar vai formar o quê? Massas de ar, essa incidência solar que ocorre no oceano gera evaporação, formando massas de ar com uma carga de umidade muito grande, tá? E ela tem um papel fundamental no regime de chuvas da região norte do Brasil, da região nordeste também, tá? Então, são essas 5 massas de ar do Brasil, tá? Massa polar atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica, massa equatorial continental e massa equatorial atlântica. São esses 5 massas de ar que afetam diretamente o clima do Brasil. E quando a gente fala sobre tipos de clima do Brasil, tá? Vamos lá, falar um pouquinho sobre cada um. O clima equatorial é um clima que ele possui temperaturas médias elevadas. Ele tem uma amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença da temperatura máxima com a temperatura mínima.
Tá? Essa diferença ela é muito baixa. Ou seja, até mesmo durante o ano ela é muito baixa. Tá? Até mesmo lá na região norte do Brasil, até mesmo um pouco no Nordeste, eles chamam inverno de verão, verão de inverno, mas não é por causa de temperatura, e sim pelo índice de chuva. Tá? O índice de chuva do verão ele é tão grande, que a tendência é que fique sempre nublado. Você tem um regime de chuva tão elevado, que é o maior regime de chuva do Brasil, tá? E ele ocorre por causa de quê? Da massa equatorial atlântica e da massa equatorial continental. São duas úmidas. São duas massas de ar úmida que geram um índice de chuva muito elevado na região. Tá? E eles chamam, eu falei de inverno e verão e inverno, que lá eles falam invertido, mas é somente por causa do regime de chuva. Já no inverno, o regime de chuva é um pouco menor, então a tendência é que o sol até apareça um pouco mais. Tá? Mas em climas equatoriais, por estarem muito próximos, até às vezes em cima da linha do Equador, a carga de incidência solar é praticamente a mesma durante o ano. Então, você não tem uma variação entre as estações no ano. É muito baixa essa variação. O índice pluviométrico é gigantesco, tá? É só você ver que regiões do Brasil, tipo Rio de Janeiro, tem 500 milímetros de chuva durante o ano, 600. Lá na Amazônia, você tem um regime de chuva com 3.000, 4.000 milímetros. Imagina você morar num lugar que durante mais de 250 dias no ano você tem chuva. É chuva torrencial, tá? Aquela chuva de final de tarde, que nós já tivemos na última aula, explicação de chuva convectiva, aquela chuva que ocorre no final da tarde devido à grande umidade do local. E isso lá tem frequentemente. E o índice de umidade do ar absurdamente alto. Tá? Clima tropical. O clima tropical ele tem uma grande variação. Nós vamos ver que o clima tropical tem um clima tropical continental, tem um clima tropical atlântico e tem um clima tropical de altitude. Tá? Vamos ver. Mas falando de uma maneira geral, o clima tropical abrange aqui no Brasil centro-oeste, nordeste e sudeste. Também tem o semiárido, desculpa. Tudo isso dentro do clima tropical. Tem duas estações do ano bem definidas. Como assim? Nós temos o verão, o período do verão que ele é muito quente e tem uma umidade muito grande, e tem um período do inverno que a temperatura não chega a ser fria, ameno, só é mais frio mesmo no tropical de altitude, e seco. Tá? Nós estamos agora no início de julho, a tendência é que você vai ter uma diminuição muito grande do índice das chuvas entre julho, agosto e setembro. Somente no final de setembro, começo de outubro, vamos ter elevação do índice de chuva. O clima semiárido. Semiárido significa um semideserto. O clima semiárido no Brasil ele abrange a região que nós chamamos de sertão nordestino. Tá? Vamos lembrar lá das aulinhas de 7º ano de geografia. O Nordeste se divide em 4 sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O sertão é a região onde o clima semiárido ele vai ter um predomínio gigantesco, e ele é conhecido por ter um grande período sem chuva. Tá? A média lá do regime sem chuva, do período sem chuva, de 9 meses no ano. Tá? E por que se forma o clima semiárido? Alguns motivos. Isso aí seria só uma aula sobre por que se forma o clima semiárido. Mas, primeiro, que a gente pode falar, você tem os fatores ali naturais que vão influenciar. É importante lembrar, o semiárido, ele não possui esse clima devido ao ser humano. Antes mesmo da chegada do ser humano, você já tinha esse clima semiárido ali. Então, é um clima natural. É natural você ter esse tipo de vegetação. Tá? Nós vamos ver que ali é uma vegetação xerófila. Tá? São climas, é uma vegetação adaptada a esse período seco. E ele vai ter 2 principais motivos. Primeiro é a questão da sua latitude. A gente vai ver que boa parte dos desertos do mundo se encontra na mesma latitude do nosso sertão nordestino. Tá? Deserto de Saara, se for buscar outros desertos no mundo, nessa latitude, vão ser regiões que tendem a ser secas. Isso se deve à questão dos ventos que sopram, levam a umidade sempre nessa latitude para outros polos. Tá?
falando isso grosseiramente, explicação bem mais específica, mas eu não quero entrar nisso. O segundo motivo também são barreiras naturais que nós temos ali na região nordestina que também vão afetar diretamente a chegada da umidade, principalmente o Planalto da Borborema, que é um planalto que vai funcionar como uma barreira orográfica, dificultando a entrada das massas de ar sobre o sertão nordestino. Tá? Clima tropical de altitude. Se você, meus alunos aqui que moramos aqui em Magé, sabemos que nós temos aqui do nosso lado Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, que tem um clima bem diferente. Apesar de estarem na mesma latitude do que a gente, eles possuem uma variação climática muito grande, comparado à nossa. Isso se deve à sua altitude, fator climático. A altitude, ele vai aumentar a amplitude térmica. Como assim, professor? Durante o período do calor, durante o dia, a temperatura máxima de Teresópolis comparada a Magé não vai ter uma grande variação. Vamos dizer que Magé durante o dia fez 35, e você vai ver Teresópolis fazendo 34, 33. A diferença é que de noite Magé faz 25, ou seja, máxima de 25, mínima de 35, Teresópolis já é máxima de 33 e mínima de 18, 17. Isso se deve à questão do fator climático, altitude, que derruba as temperaturas durante a noite, muito por causa da falta, dois motivos, pressão atmosférica, que leva esse ar mais quente para outros pontos, e também pela falta também desse calor liberado durante o dia naquele ponto, por ser somente um ponto mais elevado entre as outras partes mais baixas. Tá? O clima tropical de altitude também fica na região de São Paulo, tem um clima tropical de altitude bem importante, Campo do Jordão, o próprio São Paulo, a cidade de São Paulo é um clima tropical de altitude. São Paulo está em quase 1.000 metros acima do nível do mar, é mais ou menos a altitude de Teresópolis. Atlântico, que é o clima da nossa Paraense, tá? Rio de Janeiro, se estende do Rio Grande do Norte ao Paraná, temperatura média bem elevada e chuva bem distribuída durante o ano. E ela sofre essa influência da massa polar atlântica durante o inverno. Nós vamos ver, conforme eu falei com vocês, agora iniciando julho, vamos ver uma derrubada da temperatura e o índice de chuva baixo. Por quê, professor? Lembra da massa de ar polar atlântica que eu falei, que ela é quente, ela é fria e seca? Então, ela traz esse clima de secura para o nosso inverno, tá? Clima subtropical, que é o clima do sul do Brasil. Ali você já tem um fator climático, latitude, que é a variação a partir da linha do Equador, afetando diretamente no clima. Já é um clima temperado, é o nosso clima temperado. O que é um clima temperado? É um clima que tem as estações do ano bem definidas. Você sabe o que é verão, o que é outono, o que é primavera, o que é inverno. Se você for ver o clima tropical, não tem muito isso. O outono é o período de transição e primavera também é esse período de transição. Clima subtropical, não. Inverno é inverno. Verão é verão. Você vê uma variação entre o inverno e a primavera muito grande. Melhor dizendo, que você não vê no Rio de Janeiro. Tá? E você vai ver temperaturas bem mais baixas. Tá? E você ainda tem um clima subtropical de altitude. Tanto que as cidades mais frias do Brasil não são as cidades que estão no sul do Rio Grande do Sul, ou seja, onde a latitude ela é bem mais elevada. E sim na Serra de Santa Catarina. Por quê? Ali você tem fator climático, latitude junto com a altitude. Tá? A cidade mais fria do Brasil atualmente é Erechim. Não, São Joaquim, deu branco agora, gente. Não é Erechim, não, desculpa. Você tem a cidade lá de São Joaquim, entre outras cidades. Então, é um clima, vamos botar aqui, mais fria do Brasil. São Joaquim, tá certo. Fica entre as cidades mais frias, mas tem várias. Tem Urupema, Bom Jesus da Serra, Uribici. São cidades onde a grande parte delas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são cidades onde é a maior chance de nevar no Brasil. Tá? Então, nós temos aqui, só para a gente recapitular,
nós vimos o Brasil dividido em 3 grupos principais de clima, em 3 tipos principais de clima: equatorial, tropical e subtropical. E nós vimos alguns fatores climáticos que afetam diretamente: as massas de ar, a latitude, a altitude, as correntes marítimas, maritimidade, continentalidade. E lembrando que as massas de ar que afetam diretamente o clima do Brasil são 5: massa polar atlântica, massa tropical atlântica, massa tropical continental, massa tropical equatorial atlântica e massa equatorial continental. Tá bom, gente? Eu espero que a aula de hoje tenha servido para a gente compreender de uma maneira bem resumida um pouco sobre os climas do Brasil. Tá bom? Obrigado e tchau.